amigo, minha amiga, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia com som de trombetas, não é? Estamos investigando as Escrituras por meio deste guia aqui, O Grande Conflito. Hoje chegamos ao estudo de número 8, Luz do Santuário. Na semana passada nós passamos rapidamente por dois temas da mais alta importância: as 2.300 tardes e manhãs e as 70 semanas. Só que foi um pouco apressado, não é mesmo? Quem sabe precisaríamos de uma semana para estudar os 2.300 dias, outra semana para estudar as 70 semanas, não é mesmo? E pensando em vocês, nós deixamos um vídeo gravado aqui no canal que tem a seguinte capa: A Matemática da Salvação. Um estudo sobre as 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você não entende esse assunto, veja esse vídeo com calma, que ele vai ensinar o beabá e também vai aprofundar, ok? Você vai da lição 1 para a lição 20 aqui. Você vai compreender esse assunto de uma vez por todas. Por que isso é importante? Nós vivemos uma crise no mundo cristão e também uma crise no adventismo. As pessoas só memorizaram a conclusão e não sabem fazer o raciocínio. É como você memorizar o resultado da tabuada, mas não conseguir fazer uma tabuada diferente da que você não memorizou, né? Você pode ter os resultados memorizados, mas você também precisa compreender o raciocínio, porque senão, se mudar os números, você já não vai saber mais fazer a conta. Então muitos memorizaram que começa em 457 e termina em 1844. Mas por quê? Como é que chegamos a essas datas? Quais são os fundamentos? E é importante que você saiba por você mesmo, não só o resultado, não só a doutrina do santuário, que em 1844 Jesus entrou no Santíssimo, que começou o juízo pré-advento. Não é só isso. Você tem que saber na Bíblia como se chega a essa conclusão. E por isso eu tenho um outro curso para lhe mostrar. É tudo de graça, viu? Quando eu falo curso, está aqui no canal, o link está na descrição e é tudo gratuito, está aqui no YouTube. Olha só, quando Jesus entrou no Santíssimo, e são 6 partes. A primeira nós falamos sobre a doutrina do santuário e a crise Ford, que aconteceu no final dos anos 70, início dos anos 80. Quem foi Desmond Ford? Está tudo explicado lá. Temos também um estudo sobre as portas do santuário, o misterioso carro de nuvens, sobre a unção do Santíssimo, foi ungido, não foi ungido? Você precisa saber isso. Eu vou falar com bastante carinho. Alguns pensam que a doutrina do santuário é apenas saber o nome dos móveis e depois fazer uma cruz, assim, ó, ver que faz uma cruz, né, do altar de ouro até o altar de bronze, aquele mastro principal da cruz, né? E ali, da mesa dos pães até o candelabro, é o mastro horizontal da cruz. E aí isso é estudo do santuário. Irmãos, isso não é o estudo do santuário, né? Nós não podemos depender de conclusões subjetivas. Precisamos de conclusões que estão no texto. Outros, com muito carinho também, eles associam um móvel do santuário à recuperação de uma verdade ao longo da Reforma Protestante. Por exemplo, a pia onde estava a água. Aí eles vão associar isso à verdade do batismo, né? Ali o pão, a Santa Ceia, o candelabro associa ao Espírito Santo. E aí o Santíssimo, lá, a Arca da Aliança, associa descobrimento do sábado. E eu falo com bastante carinho, talvez essa associação ela também seja subjetiva, né? A depender da criatividade do intérprete. Nós não encontramos essa explicação nem no espírito de profecia, nem na Bíblia. Então, o estudo do santuário compreende saber as bases bíblicas para fundamentar a existência do santuário celestial e as bases bíblicas para entender que o juízo ocorre antes da volta de Jesus. E você precisa entender como funciona esse juízo, porque eu e você estamos no banco dos réus, nós seremos julgados. É da mais alta importância que eu e você compreendamos. Então aqui está
quando Jesus entrou no Santíssimo, estamos preparando tanta coisa, estamos preparando um livro sobre profecia, sobre métodos de interpretação. Queremos, depois que esse livro estiver pronto, pegarmos lá no livro Astronomia e a Glória do Adventismo, para que você esteja firme nas bases bíblicas da doutrina do santuário. E depois, quem sabe, um curso, uma série sobre juízo investigativo. Você também vai ver aqui no nosso canal Hebreus verso a verso. Foi uma série que nós fizemos comentando todos os capítulos do livro de Hebreus. Verso por verso, nós lemos a epístola junto com vocês e fomos comentando, tudo só com a Bíblia. Então, você precisaria dominar isso muito bem, né? Essa é a minha proposta. Não ache que, porque você estudou a lição essa semana ou semana passada, que tudo ficará compreendido. A lição, ó, a lição quando você piscou já acabou e não deu para ela aprofundar o assunto. Isso aqui mereceria muitos outros capítulos só para nos entrarmos nesse tema. Quem é professor sabe que foi muito apertado transmitir tanto conteúdo em tão pouco tempo. Então, esses vídeos eles estão aqui gratuitos no canal, são cursos gratuitos. Aproveite, aprofunde-se. Eu quero ler aqui a mensagem que a Marli de Almeida Araújo nos enviou. Ela escreveu assim: muito obrigada pela explanação, pelo detalhamento da história. Aprendi muito, sou adventista há muitos anos, mas nunca tinha conseguido ligar a história da igreja assim, desde o princípio até os nossos dias. Explicação detalhada e maravilhosa. Gratidão. Que Deus continue abençoando sua vida e sua família. Irmã Marli, a gratidão é nossa por essas palavras de carinho, por essas palavras de apoio. E esse realmente, Marli, era o nosso objetivo. Ligar a história desde lá dos dias do Novo Testamento até os nossos dias. Eu venho batendo nessa tecla e batendo nessa tecla. Qual é a lógica do livro O Grande Conflito? É demonstrar que a tocha da verdade foi passando de mão em mão, desde lá dos dias dos judeus, a igreja primitiva, a igreja no deserto, a reforma protestante, até chegar ao movimento metodista e ao movimento adventista. Então, o livro O Grande Conflito, ele expõe toda essa história pelas lentes de um conflito nos bastidores entre o bem e o mal, e mostra como a igreja adventista ela está representada na profecia bíblica. Então a tocha da verdade vem saindo lá de trás até chegar no movimento adventista, que é o que estudamos um pouco semana passada e vamos estudar mais um pouco hoje. Então, como a irmã Marli colocou, ela liga a história lá do Novo Testamento até os nossos dias e legitima, demonstra que o movimento adventista não é uma igreja. Você que não conhece a igreja adventista não surgiu porque dois pastores brigaram e um disse, eu vou montar uma igreja. Não foi nada disso. Foi um grupo de pessoas das mais diversas denominações, metodistas, congregacionalistas, presbiterianas e várias igrejas pequenas, como a Conexão Cristã, todos se reuniram em prol de uma verdade bíblica que foi destravada, em prol de um conhecimento que foi alcançado após a abertura do livro de Daniel. Então a igreja adventista é representada lá no capítulo 12 e no capítulo 10 de Apocalipse. A igreja adventista é um movimento profético, predito na Bíblia. Não é o CNPJ, não. É esse conjunto de verdades, essas 3 mensagens angélicas que devem ser proclamadas. Então o livro O Grande Conflito nos traz lá de trás até os nossos dias. E ele nos mostra o que acontecerá depois. O restante do cumprimento profético até a volta de Jesus, o milênio e a nova terra. Não deixe de ler os capítulos referidos aqui para a leitura, capítulos 22, 23, 24 e o 28. Tiago, é muita coisa, eu sei. Agora, se você tiver de ler um capítulo, você vai ler o 28. O 28 é um dos capítulos mais importantes. Você tem que ler e conhecer bem esse capítulo. Capítulo 28, o grande juízo investigativo. Você tem que saber as bases bíblicas. Não é a base de Ellen White, não. Porque ela só está pegando os textos bíblicos e listando. Capítulo 28, o grande juízo investigativo.
Leia aqui e confira tudo na Bíblia, ok? A nossa base é a Bíblia. Não temos credo. Ellen White não é a formadora das nossas doutrinas. As nossas doutrinas estão na Bíblia e quando você lê esse livro, mostra que tudo está na Bíblia. Quem faz crítica de que a gente está seguindo algo que não está na Bíblia é uma crítica rasa, vazia, não merece nem ser respondida. Posto isto, vamos para mais um suplemento histórico. Na semana passada nós vimos que a reforma protestante ocorreu aqui no norte da Europa. Infelizmente, o iluminismo depois carcomeu, corroeu as bases do protestantismo, levando as pessoas para pensamentos de crítica, do naturalismo, de abordarem a Bíblia por métodos humanos, método crítico. Infelizmente, isso aconteceu com a reforma protestante, mas Deus tem sempre um remanescente. Então vamos enxergar mais de perto essa imagem. Aqui os peregrinos fizeram seu plano de deixar a Inglaterra a bordo de um navio. Qual que era o nome do navio? Mayflower. Então, eles navegaram da Inglaterra até Massachusetts, na costa leste dos Estados Unidos, para formar uma igreja sem papa e um país sem rei. E é por isso que o presidencialismo, olha que interessante, o presidencialismo tem o seu expoente lá nos Estados Unidos. Lá, muitas coisas diferentes surgiram. Uma república presidencialista. Foi uma inovação política, jurídica, e tudo tem base com esse processo aqui. Eles fugiram da Europa porque estavam insatisfeitos com o antigo regime e foram fundar uma terra diferente. E enquanto a Europa recebia uma ferida mortal, a besta europeia recebia uma ferida mortal, os Estados Unidos, que é outra besta, ele estava se levantando. Veja o que aconteceu aqui um pouco antes da ferida mortal. O terremoto de Lisboa, 1755. Eu não falei isso semana passada, mas o terremoto de Lisboa, segundo alguns especialistas, foi o terremoto mais poderoso, mais forte que já atingiu o planeta. Sabia disso? Ele provocou até um tsunami no Brasil, eu acho que em Pernambuco, foi sentido na África, na Europa, em vários lugares. Montanhas inteiras racharam, se abriram. Foi uma coisa estrondosa, não é mesmo? Agora, pense bem. Se você não havia o sismógrafo para medir na época, mas qual outro terremoto no reino da besta que você se lembra? Lembramos de terremotos no Chile, no Haiti, no Japão, na China. Agora, terremoto na Europa? Esse é muito destacado, não é? E segundo alguns especialistas, foi o mais poderoso que já existiu. Prenunciando que o reinado dos 1260 anos estava próximo do fim. E depois nós tivemos um sinal maravilhoso justo aonde? Nos Estados Unidos, o dia escuro e a lua de sangue. Por que eu estou recapitulando isso aqui? Porque o importante é você pegar o fluxo da história, resumido, para você entender o processo. Quando você detalha, às vezes você perde a visão do todo. E aqui eu quero que você tenha a visão do todo. Você tem a ferida mortal encerrando o protagonismo da besta europeia. E agora você tem o início do protagonismo da besta americana, que nessa época não era ninguém. Quem mandava no mundo era a Inglaterra. É o império onde o sol nunca se põe, o maior império que esse mundo já viu, a Inglaterra. Agora, esse país que ninguém dava nada, das 13 colônias, que era só a costa leste, ela cresceu. Pegou a região do Texas, pegou a região central dos Estados Unidos e avançou até a Califórnia e se transformou num país gigantesco. Você estudar a formação dos Estados Unidos é algo incrível. É tudo a profecia se cumprindo. Uma besta se levantando ali. Ela vai se tornar o grande país após as guerras mundiais.
Porque antes, quem mandava eram as potências europeias. E hoje os Estados Unidos estão reinando supremamente ali, e China não vai desafiar o poder americano, mas não vai mesmo, coisa nenhuma, né? O crescimento chinês já desacelerou. A profecia vai se cumprindo. E nós vemos então um juízo, terremoto de Lisboa, e agora aqui, né, o dia escuro e a lua em cor de sangue nos Estados Unidos. Não foi no mundo inteiro, isso aqui foi na costa leste americana. E o terremoto de Lisboa foi ali na Europa, ok? Vamos prosseguir. Nós vimos esses eventos aqui, né? O fim dos 1260 anos, 1798. Aí o selo no livro de Daniel é quebrado. Muitas pessoas começam a estudar as profecias de Daniel. O livro do Apocalipse, ele não é um livro selado. Deus falou para João, não seles as palavras deste livro. Mas o que Deus falou para Daniel? Você vai pôr um selo nessa parte aqui do livro de Daniel. Ele só será compreendido após um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, após o fim dos 1260 anos. E aí um homem começou a estudar o livro de Daniel, quem é? Guilherme Miller, ali em 1816, eu contei a sua experiência na guerra, né? Depois ele volta para casa e fala, Deus existe, deixa eu estudar isso daqui. Aí tem as conferências de Albury Park, que foram muito importantes, e logo depois Guilherme Miller começa a pregar em público. Lembrando que essas sociedades para estudo das profecias eram lá na Europa. Agora, nos Estados Unidos, houve um movimento muito grande. Por que nos Estados Unidos? Acabei de explicar. Porque o eixo do poder estava se deslocando da Europa e vindo para a América. Dá uma olhada naquele mapa. Olha só. A Europa é uma coxa de retalhos. É um brigando com o outro ali, né? Um põe o pé no quintal do outro que escorou a mão. São muitos países. Aí eis que surge um país inexpugnável. De um lado dele, um oceano, o Oceano Atlântico. Do outro lado, um enorme oceano, o Oceano Pacífico. O Canadá é aliado dele. E o México não vai fazer, né, cócegas. E toda a América que não tem ninguém que rivalize aos Estados Unidos. Como esse país será invadido se tem 2 oceanos gigantescos? E ele consegue, silenciosamente, sem ter uma colônia, sem conquistar, ele consegue influenciar o mundo inteiro. Então veja como que a coisa é importante. É por isso que, digamos, onde estava Daniel quando a Babilônia era um grande império? Em Babilônia. Onde estava Esdras, Neemias, Esther, Mardoqueu, quando o grande império era a Medo-Pérsia? Lá na Medo-Pérsia. E desse modo Deus sempre teve pessoas ao lado dos grandes príncipes deste mundo. Assim como Paulo escreve, os da casa de César te saúdam. E agora, tudo isso acontece nos Estados Unidos. Não é na China, não é no Brasil. É na besta que se levanta da terra, que tem aparência de cordeiro, mas que fala como dragão. Então lá surge um movimento grandioso, liderado por um homem chamado Guilherme Miller, que estava prometendo o quê? Que Jesus voltaria lá em 1844. Foi mais ou menos isso que nós vimos na semana passada, e agora nós vamos aprofundar. Vamos partir de 1831, Miller começa a pregar em público. E 2 anos depois vem a chuva de estrelas, a chuva de meteoros. Esse é um fenômeno conhecido. Todos os anos o planeta Terra passa por um local onde há muitos asteroides no espaço. E aí caem algumas coisinhas. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás saiu uma notícia de que naquele ano, eu acho que era 2022, a chuva de meteoros iria superar o evento de 1833. Ah, mas eu armei colchão fora de casa e ficamos esperando. E que fiasco foi. Não choveu quase meteoro nenhum. Tudo isso só confirma que 1833 foi especial. É o evento que está predito na abertura do 6º selo. As estrelas iriam cair. Tudo isso, estudamos isso aqui mais detalhadamente semana passada. Então, foi algo incrível, surreal, indescritível, conforme as imagens da época, as pinturas revelaram. E as pessoas estavam sentindo que o fim do mundo estava perto. Alguma coisa grandiosa estava para acontecer. Em 1839, Miller começou a pregar nas grandes cidades e quem abriu as portas para ele foi Josué Himes, ou Joshua Himes. Ele era um pastor famoso que liderava uma grande igreja, e ele falou, Miller, eu acredito
nessas mensagens. Eu acredito nessas profecias. Agora você não pode pregar apenas no interior, nessas igrejas de roça. Boston precisa ouvir, Nova York precisa ser advertida, o mundo inteiro precisa conhecer esses símbolos proféticos. E outros como Josias Litt se juntaram a ele, ajudando na obra de publicações. Só em Nova York, 10.000 revistas eram vendidas todos os dias. E havia dezenas de revistas milleritas. Signs of the Times, O Clamor da Meia-Noite. Eu nem me lembro dos outros nomes, estou aqui de improviso, mas havia dezenas de revistas. Aquele negócio estava fervilhando, era o assunto. E já havia memes na época, né? Faziam memes. Cuidado com o sarcasmo com as coisas santas. Faziam memes com as pessoas sendo arrebatadas, mas o diabo segurando Josias Litt dizendo, você não vai para o céu. Mas todos estavam preocupados. Então nós temos aqui Josué Himes, Josias Litt, Carlos Fitt. Cada um desses era de uma igreja diferente. Nós temos José Bates, muito conhecido depois. Estou destacando essas pessoas porque aqui se formou um grande grupo de pregadores que revirou a América de um lado para o outro. Revirou a América do avesso. E mais, essas revistas missionárias eram despachadas para o mundo inteiro. Como, Tiago? Por meio da Marinha Mercante da Inglaterra. Os navios da Inglaterra, que era o grande império da época, e que tinham portos na Índia, na China, na África, no mundo inteiro, não é? Nas Malvinas, aqui no mundo inteiro. Então, essas mensagens foram pregadas para o mundo inteiro. Isso aqui é praticamente a parte da nossa lição aqui, daqui a pouco a gente chega aqui, ok? E o que é que esse grupo estava pregando? A volta de Jesus para as datas de 21 de março de 1843 até 21 de março de 1844. Tiago, por que essas datas? Porque Guilherme Miller falou assim, eu não sei o dia. Falaram, mas você tem que marcar uma data. Quando? É 1843, 1844. Não, mas marca uma data, olha. Eu vou pegar aqui o equinócio de 1843, quando geralmente começava o calendário lá no Oriente, nos dias da Bíblia, até o equinócio aqui em 1844. 21 de março, 21 de março. Essa foi mais ou menos a data. E em 1840, um ano depois, Miller vai pregar aonde? Em Portland, no Maine. E havia uma jovem naquela igreja. O nome da jovem era Ellen Harmon. Tinha 12 anos. E ela foi profundamente tocada pela pregação de Guilherme Miller. Ela fala que ele era um homem tão gentil. Ele não tinha grande eloquência, mas ele era tão didático, explicando símbolos e mostrando insofismavelmente a conclusão de que algo grandioso ocorreria em 1843 e 1844. E 2 anos depois, Ellen White se batizou e toda a família dela se envolveu de corpo e alma com a pregação dessa mensagem. Eles eram todos da igreja metodista. E quem também era um dos jovens pregadores milleritas? O jovem Tiago White. Tiago White e Ellen White não se conheciam nessa época. Eles foram se conhecer depois do grande desapontamento e depois se casaram. Mas nessa época, Ellen White estava lá, Tiago White aqui, José Bates ali. Eu só estou mostrando que eles se encontram depois, não é? Então, havia mais de 1.500, alguns calculam até 2.000 pregadores milleritas, o dia inteiro, todos os dias pregando, Jesus vai voltar, prepara-te, Jesus vai voltar. E as pessoas ali muito envolvidas, estudando Levíticos, estudando Hebreus, estudando a tipologia das profecias, querendo entender a tal purificação do santuário que pensavam ser o planeta Terra. Isso daqui foi a pregação da primeira mensagem angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E a Bíblia diz que essa primeira mensagem foi proclamada em forte voz. Ou seja, ela atingiu o mundo inteiro. Eu já expliquei. Os folhetos, as revistas foram espalhados por meio dos navios ingleses que faziam comércio ao redor do mundo na época. Agora, esse movimento, ele era de todas as igrejas, né? Eram pessoas, vamos imaginar aqui, pessoas da presbiteriana, pessoas da metodista, pessoas da luterana, pessoas da congregacionalista, né? Que eles conheciam as profecias e começavam a pregar. E aí os milleritas tinham tendas, eles faziam campais em todo o país.
Os mileritas conseguiram comprar a maior tenda, tipo essas tendas de circo, para realizar essas campais. Essa tenda, o mastro central, tinha mais de 20 metros. Debaixo dessa tenda cabiam 4.000 pessoas sentadas e 2.000 em pé. E ao redor cabiam 3.000 pessoas sentadas fora da tenda. Milhares de pessoas se converteram à igreja metodista. Milhares foram batizadas na igreja presbiteriana. Foi um movimento forte nos Estados Unidos. Só que as igrejas começaram a ficar com ciúmes e não estavam gostando daquela agitação, esse negócio de profecia, né? A gente não pode ser radical, e começaram a não gostar da coisa e começaram a falar, olha, quem na tenda milerita não vai poder ter cargo na igreja, quem for lá não vai poder cantar aqui na frente, quem participar, quem seguir esse negócio de volta de Jesus não vai poder, né? E aí ficou, olha, você, o pastor vai conversar com vocês. E foi isso que aconteceu com a família de Ellen White. O pastor falou, olha, não temos nada. Na verdade, o pastor da família de Ellen White era um pastor que batizou ela, etc. Aí esse pastor foi trocado. Veio outro que não gostava daquele negócio de milerismo, de volta de Jesus, de estudo de profecia, e ele foi visitar a família, né, o Robert Harmon, olha, se afaste disso, não ande com esse grupo. E ele não quis, e ele falou, nós vamos remover. E o Robert Harmon falou, qual foi o nosso pecado? O que nós fizemos de errado? Ele falou, irmão, não existe ninguém mais honrado nessa igreja do que você, do que a família Harmon. Mas infelizmente, não há base bíblica para isso aqui, nós temos que removê-lo. Então isso já estava acontecendo em 1843. E um homem chamado Carlos Fitch, ele faz um sermão muito famoso, chamado Retirai-vos dela, povo meu. Ele passa a entender que essa rejeição à mensagem da breve volta de Jesus antes do milênio e a pregação dos períodos proféticos, terminando em 1844, ele entende que a rejeição a essa mensagem estava levando as igrejas protestantes a se tornarem Babilônia. Então, ele fez o seu sermão em 1843. Retirai-vos dela, povo meu. E então, quando Jesus não voltou, em 1843, eles esperaram março, abril, fevereiro, maio, junho, e até 21 de março de 1844, e Jesus não voltou. Esse foi o primeiro desapontamento. Esse foi o pequeno desapontamento. E aqui nós entendemos que foi pregada a segunda mensagem angélica. Por quê? Porque depois do pequeno desapontamento, talvez você nunca ouviu falar isso, tem o pequeno e tem o grande desapontamento. Estou explicando aqui isso, irmãos. Nós devíamos ir para a igreja e estudar isso, né? Aí falam que o vídeo está grande. Irmãos, com todo carinho, mas tem gente que aguenta 2, 3 horas vendo futebol. E é toda semana, 2 ou 3 vezes por semana. Aí tem gente que aguenta ver 2, 3 horas de filme. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é para o seu destino eterno. Eu queria fazer mais curto. Aí eu sentei aqui e falei, Senhor, me ajude a falar, põe as palavras na minha boca. E eu estou falando coisa aqui. Eu estou dando os detalhes. Porque isso é tão precioso para mim, irmãos. Eu estou de madrugada aqui gravando. Mas isso aqui é tão precioso. Tão precioso. Isso aqui tem que dar sentido à sua vida. Pregar a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Esse é o nosso papel. Esse é o dever do povo de Deus nestes últimos dias. E se a gente não entende isso aqui, o que nós estamos fazendo na igreja? Nós não sabemos nem de onde viemos e muito menos para onde vamos. Então isso aqui é importante. A igreja deveria ser um lugar onde nós estudamos e perguntar às pessoas, compreendeu? Para entender as bases da sua fé. Então veja só, teve o pequeno desapontamento. Vamos tirar aqui, ó. Tiramos ali a data, pequeno desapontamento. E aí as igrejas protestantes engrossaram o caldo, falaram assim, opa, sabíamos que isso aí é um fanatismo, que não ia dar em nada, vamos remover todo mundo. E passaram a excluir. Pregador milerita não pode pôr os pés mais. Se você estiver envolvido com isso, comissão vai te visitar, pastor vai te visitar, você vai ser removido. E os mileritas agora, eles são removidos das suas igrejas. Eles não pediram para sair. Eles foram removidos. E esse sermão do Carlos Fitch foi publicado num panfleto, então ele ficou circulando por muito tempo. Não tinha sermão gravado, né? Ele pregou lá, escreveu num panfleto, e o panfleto ficou circulando. E Carlos Fitch e muitos outros reconheceram que essa rejeição da mensagem era o cumprimento da segunda mensagem
angélica. Qual que é a segunda mensagem angélica? Caiu a grande Babilônia. Quem é essa Babilônia? Eles disseram assim, não pode ser a Igreja Católica, porque ela já está apostatada há muito tempo. Desde a Idade Média. A grande apostasia já estudamos. Ela já está caída desde a Idade Média. Por isso surgiu a reforma. Só pode cair agora quem estava de pé. Então, as igrejas protestantes eram as legítimas representantes de Deus. Receberam a tocha da verdade por meio da igreja no deserto, da influência dos valdenses, a influência dos hussitas, a influência de Wycliffe. A tocha da verdade foi passando e as igrejas protestantes receberam essa tocha da verdade. Lutero e Calvino não eram homens perfeitos, tinham defeitos, não compreendiam tudo, mas o que compreendiam, começaram a praticar. Porém, nesse momento, quando as igrejas protestantes fecham os seus olhos à luz que vinha da Bíblia, do livro de Daniel, que havia acabado de ser aberto, dos períodos proféticos, da volta de Jesus antes do milênio, da ressurreição dos mortos, da não imortalidade da alma, do aniquilacionismo, do não tormento eterno, era um turbilhão de verdades que estava se levantando. E elas fecharam os olhos para tudo isso. E por isso que no Grande Conflito tem um capítulo assim, a causa da degradação atual. Qual foi a causa? A rejeição, a mensagem do primeiro anjo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quando o protestantismo rejeita a mensagem do primeiro anjo, os mileritas entendem que elas também se tornaram Babilônia. A mãe e suas filhas. Deus estava agora prestes a levantar um novo movimento que restauraria todas as instituições, todas as palavras de Deus. Um movimento que colocaria a última peça do quebra-cabeça e formaria a imagem completa das verdades distintivas. E esse movimento que estava se formando era o movimento adventista. Estava se formando. As peças ainda não estavam todas encaixadas. Guilherme Miller e todos os demais que eu já citei, era um grupo, eram muitas pessoas, eminentes pregadores, pessoas importantes, estavam ali tentando pôr as últimas peças do quebra-cabeça. E então, reconheceu-se que as igrejas protestantes, que eram as representantes de Deus, se tornaram Babilônia. Essa é a segunda mensagem angélica. Importante. Essa mensagem não foi dada com grande voz. A primeira mensagem você vai conferir, Apocalipse 14:6. Ela foi dada em grande voz. Apocalipse 14:8 diz, seguiu-se a este outro anjo dizendo, não tem forte voz. Ela não foi dada no mundo inteiro. A segunda mensagem angélica só foi dada ali nos Estados Unidos. Por isso, ela precisa ser repetida. E ela será repetida, ela é repetida na Bíblia em Apocalipse 18. Vamos lá então. Como que é que os mileritas encontraram a data de 22 de outubro de 1844? Após o primeiro e pequeno desapontamento, eles foram investigar tudo. E como que se encontra o ano de 1844? Por meio das 2.300 tardes e manhãs. Então você vê aqui o gráfico. 2.300 anos. Como que eu sei quando começam os 2.300 anos? Entendendo que os 490 anos às 70 semanas foram cortadas do período maior. Quando que começam as 70 semanas? 457 a.C. Então, em 457, também vão começar os 2.300 anos. Aí eu jogo 2.300 anos para frente, cheguei em 1844. Essa foi a contribuição de Miller. Agora, não é Miller que marca o 22 de outubro. Aprenda isso, para você não falar errado. Miller marcou o ano, mas não foi Miller que descobre a data do dia 22 de outubro. Ele aceita essa data pouco tempo antes. Não foi ele que marcou a data. Vamos dar uma olhada nas 7 festas judaicas de Levítico 23. O que eles perceberam? No ano 31, o término das 70 semanas, foi o ano que Jesus morreu, ali na metade da última das 70 semanas. Eles olharam que os eventos proféticos, como a morte de Jesus,
a sua ressurreição e a descida do Espírito Santo ocorreram nos dias exatos das festas judaicas. Veja só. A Páscoa e os pães asmos se comemoravam no dia 14 e 15 de Nissan. E aí Jesus morreu nessa data. Olha só. Jesus morreu nessa data, numa sexta-feira, né? Ali no dia dos pães asmos, que era comemorado junto com a Páscoa. Exatamente ali Jesus morreu. E Jesus vai ressuscitar quando? No domingo de primícias. Por que domingo, Tiago? Porque as primícias não têm uma data exata. As primícias, elas eram o primeiro domingo após o primeiro sábado ali dentro da festa dos pães ázimos, ok? O primeiro domingo eram as primícias. Como começou na sexta, foi naquele domingo. E aí Jesus ressuscitou no dia das primícias. Por isso Jesus é a primícia dos que dormem. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele também é a primícia dos que dormem. E aí, 50 dias depois, caímos em um outro domingo, o sétimo domingo, ali no mês de Sivan. Foi a festa do Pentecostes. Pentecostes, é penta de 5, dá 50 dias. E o que aconteceu ali? O Espírito Santo caiu. E os apóstolos falaram em línguas e milhares de pessoas foram batizadas. Aí eles prestaram atenção nisso daqui. Olha, existe uma engrenagem profética aqui. As festas de primavera cumpriram precisamente o evento. Morte de Jesus, ressurreição, descida do Espírito Santo. Agora, quando nós vamos para as últimas festas, que são as festas de outono, elas não se cumpriram ainda. Talvez essas festas vão se cumprir agora, no fim dos 2.300 anos. Assim como as festas de primavera se cumpriram no término das 70 semanas. Como lá no hemisfério norte, inverte primavera e outono. Então eles tinham a festa das trombetas, que se comemorava em 1º de Tishri. Eles tinham também o dia da expiação, que se comemorava no dia 10 de Tishri. E eles tinham a festa dos tabernáculos, que era no dia 15 de Tishri. Veja só, Tishri era o 7º mês. O que eles pensaram? O santuário não precisa ser purificado, ou como dizem algumas versões, justificado. Qual era o dia do juízo? Qual era o dia da purificação do santuário? Era o dia da expiação. Então esse evento, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado ou justificado, isso tem a ver com a festa da expiação de Levítico 23. Aliás, de Levítico 16. Lá em Levítico 23 é a lista das festas. Em Levítico 16 é a explicação da festa da expiação, dia do juízo, dia da expiação, Yom Kippur. Então eles falaram assim, vai ser nesse dia. Nós só precisamos agora converter esse calendário judaico para uma data gregoriana, que é o calendário que nós usamos. E eles ficaram um pouco em dúvida. Será que o 7º mês vai pegar setembro ou vai pegar outubro? E aí eles fizeram os cálculos, não, olha, eu acho que vai ser outubro. E hoje nós sabemos que eles acertaram os cálculos, né? Não tinha condições de ser setembro por vários fatores. Então eles acertaram um mês, era em outubro. E eles entenderam que o dia 10 de Tishri correspondia ao dia 22 de outubro. Quem entendeu isso? Tem um nome, Samuel Snow. Quando Samuel Snow entendeu isso, ele vai correndo. Havia uma campal. Quem estava pregando na campal, na tenda? José Bates. E José Bates não era assim um grande pregador, né? Ele estava... Os mileritas estavam um pouco perdidos depois do pequeno desapontamento. E aí José Bates estava comparando a vida no mar com a vida cristã, os dissabores, as dificuldades, mas a alegria de chegar ao porto. E aí chega um homem a cavalo e uma mulher vê Samuel Snow entrando e ela disse, irmão Bates, ela interrompe o sermão. Existe um homem com uma verdade importante. E essa igreja precisa, essa assembleia precisa conhecer isso. Muito humilde, José Bates falou, por favor, Senhor. E aquele irmão diz, olha, está um pouco quente, a hora já está passando, vamos marcar para amanhã. E no dia seguinte, milhares de pessoas afluíram ali para a cidade de Exeter. E Samuel Snow
refez os cálculos de Miller e disse: o ano é 1844, está tudo certo. E agora ele pega as festas judaicas e mostram como as festas de primavera se cumpriram no exato dia. E ele fala: se as festas de primavera se cumpriram, as festas de outono vão se cumprir no dia exato. O dia 10 de Tishri, Yom Kippur, o dia da expiação. Transportando isso para o nosso calendário em 1844, cai em 22 de outubro. A volta de Jesus, então, foi jogada um pouquinho para frente. 22 de outubro de 1844. Samuel Snow pregou isso em agosto de 1844. 3 meses antes do fim dos 2.300 dias. Aqueles crentes saíram dali eletrizados. Nada mais importava. O trabalho não importava. A colheita das batatas não importava. A empresa não importava. Aqueles que tinham empregados demitiram. Aqueles que tinham dinheiro deram tudo. Eram 3 meses para nunca mais passar frio, para nunca mais sentir calor. Eram 3 meses para encontrar os mortos que haviam partido antes. Aqueles que perderam a mãe, aqueles que perderam os filhos. Só 3 meses para ascenderem com Cristo nos ares. Isso foi tão doce na boca. Eles tiveram tanta energia. Ellen White participou ativamente. Gastou todas as suas economias orando, pleiteando para que suas amigas se arrependessem e aceitassem o Salvador, porque ele estava voltando. Carlos Fitt, o que pregou Sai Dela, Povo Meu. Durante a espera dos 2.300 anos, alguns meses antes, ele teve que enterrar 2 filhos em um mês. 2 filhos. E muitas pessoas queriam ser batizadas e já estava frio. Ele morava num local com neve. E ele fez um batismo de manhã e fez outro meio-dia. E mais pessoas foram na casa dele. E ele voltou lá no lago congelado. Cavaram um buraco no gelo. Carlos Fitt entrou e batizou as pessoas. Só que Carlos Fitt morreu 8 dias antes de 22 de outubro de 1844. Ninguém chorou no seu sepultamento. Os filhos perguntavam: mamãe, cadê papai? Papai chegará semana que vem. E de repente, chega a manhã de 22 de outubro de 1844. Os amigos de Miller foram até uma rocha em sua propriedade, um local muito bonito, e ficaram olhando para o céu. Pessoas ao longo de todos os Estados Unidos, com uma fé pura, uma fé sincera, aguardaram que o céu se abrisse e Jesus viesse sobre as nuvens com todos os seus anjos, com som de trombetas. Eles esperavam que a história fosse recomeçar outra vez naquele dia. Eles haviam dado tudo que tinham. Era a igreja de Filadélfia. Mas Jesus não voltou. Um daqueles homens, chamado Irã Edson, ele descreve os sentimentos daquela turma. Eu gostaria de ler aqui um trechinho. Nossas expectativas eram muito grandes. E assim estivemos esperando a vinda do nosso Senhor até que o relógio soou às 12 batidas da meia-noite. Eles não entendiam ainda de pôr do sol a pôr do sol. Eles ainda calculavam o dia de meia-noite a meia-noite. O dia havia acabado e nosso desapontamento se transformou numa certeza. Nossas esperanças e expectativas mais queridas ficaram em pedaços e veio sobre nós um desejo de chorar, como nunca antes havíamos experimentado. Parecia que não podia se comparar nem sequer com a perda de todos os amigos terrenos. Choramos e choramos até o amanhecer. Refleti em meu coração dizendo: minha esperança do advento foi a mais enriquecedora e brilhante de toda a minha experiência cristã. Se isto se provou ser um fracasso, para que vale o restante da minha experiência cristã? Não há Deus, não há céu, não há uma cidade de ouro, não há um paraíso. Não é nada mais do que uma invencionice astuciosamente engendrada. Não há veracidade em nossas mais caras esperanças e expectações dessas coisas. E, portanto, tivemos algo para nos afligir e chorar se todas as nossas esperanças se perdessem. E como eu disse, choramos
até o amanhecer. Dando um segundo olhar sobre a experiência passada e as lições aprendidas, como quando trazidos para lugares estreitos, onde a luz e o auxílio foram necessários, ocasiões em que buscamos o Senhor e Ele havia respondido por uma voz e outras maneiras, eu comecei a sentir que deveria haver luz e ajuda em nossa angústia presente. Disse a alguns irmãos: vamos ao galpão. Entramos no celeiro, fechamos as portas e nos inclinamos diante do Senhor. Oramos fervorosamente, porque sentimos nossa necessidade. Continuamos em oração até que o Espírito nos deu testemunho de que nossa oração havia sido aceita, que nos proporcionaria luz, que nosso desapontamento seria explicado, de tal modo que sua causa ficaria clara e satisfatória. Depois do desjejum, disse a um de meus irmãos: vamos visitar e animar alguns de nossos irmãos. Nós fomos, e enquanto cruzávamos um extenso campo, eu fui detido aproximadamente na metade dele. O céu pareceu abrir-se diante de mim, e vi distinta e claramente que, em vez de nosso sumo sacerdote ter saído do Santíssimo do Santuário Celestial para vir à terra no 10º dia do 7º mês, no término dos 2.300 dias, nesse dia ele havia entrado pela primeira vez no segundo compartimento desse santuário e que ele teria uma obra a fazer no lugar santíssimo antes de vir à terra. Nessa data, ele havia entrado nas bodas, em outras palavras, diante do ancião de dias, a fim de receber o reino, domínio e glória, e que nós devemos esperar por seu retorno das bodas. E minha mente foi dirigida para o capítulo 10 de Apocalipse, onde eu pude ver que a visão havia falado e não mentira. O 7º anjo havia começado a fazer soar sua trombeta. Nós tínhamos comido o livrinho, tinha sido doce em nossa boca e agora tinha se tornado amargo em nosso estômago, amargando todo o nosso ser, que nós devemos profetizar outra vez e que quando o 7º anjo começou a tocar, o templo de Deus foi aberto no céu e lá foi vista em seu templo a arca de seu testamento, etc. Manuscrito de Irã Edson. Irã Edson é aquele que não desistiu, não esmoreceu. Ele falou: vamos orar, vamos buscar ao Senhor. E ele e outros lá no celeiro saíram passando por meio de uma propriedade onde estava plantado milho. Queriam evitar as ruas principais para evitar as chacotas, para evitar o desprezo do qual eles eram objeto agora. Então, no meio do caminho, o céu se rasgou diante de Irã Edson. E ele vê Jesus saindo do santo e entrando no Santíssimo. Ele estava lá olhando. Deus havia iluminado a mente de Irã Edson. Deus lhe havia dado uma revelação do que realmente aconteceu. E mais à frente um homem chamado Owen Crozier falou: Edson! E ele responde assim: enquanto eu me encontrava parado no meio do campo, meu companheiro havia seguido caminhando quase mais que o alcance da voz, antes de perceber que eu não o acompanhava. Quando me perguntou por que me havia detido por tanto tempo, respondi: o Senhor estava respondendo à nossa oração matutina, dando-nos luz sobre o desapontamento. Dando-nos luz, resposta a uma oração. Não havia Ellen White aqui, não havia Tiago White aqui. Isso precisa ficar bem claro. Veja só o que Irã Edson destaca aqui no seu manuscrito. Ele havia entrado nas bodas, o aspecto do casamento, as várias parábolas de Jesus sobre o casamento. A parábola das 10 virgens, a palavra do Senhor que vai conquistar um reino e depois volta, a parábola do homem que não tinha as vestes nupciais, todas parábolas de casamento. As referências às bodas no Apocalipse. Ele estava diante do ancião de dias, uma referência a Daniel capítulo 7, que ele vai receber o reino, o domínio e a glória. Apocalipse 10,
Depois ele faz menção a Apocalipse 11, verso 19. Abriu-se então no céu o santuário de Deus e foi vista a Arca da Aliança. Esse texto está lá na 7ª trombeta. Por isso ele fala o quê? A 7ª trombeta já estava tocando. E um pouco antes, 9 dias antes do 22 de outubro, o que se comemorava nas festas judaicas? O dia das trombetas. E Tiago, aconteceu alguma coisa no dia das trombetas, lá nos Estados Unidos? Aconteceu. Um movimento repentino, de repente e generalizado, de quebra-quebra nos salões mileritas. Os inimigos da verdade, cheios de ira, cheios de raiva, quebraram e fizeram arruaça nos locais de reunião onde os mileritas se reuniam. Isso foi o que aconteceu. No livro Astronomia, a Glória do Adventismo, você pode ler e pesquisar mais sobre esse aspecto, sobre o que aconteceu nesse dia. O que os mileritas pensaram? Justo isso, no dia das trombetas, esse evento repentino, esse evento inopinado, né? Devemos ter acertado o mês. Acho que esse era realmente o mês de Tishri. O 22 de outubro deve estar certo. Estava. Só erraram o evento. Jesus, ele não vem para a terra, ele se dirige ao ancião de dias. Então veja quanto conteúdo teológico estava aqui. Por isso ele fala para o homem Cruzier, o Senhor estava respondendo a nossa oração. Então, nós temos aqui a data, ela saindo ali do 21 de março de 1844 e sendo empurrada para o 22 de outubro de 1844. E 2 anos depois, Owen Cruzier, juntamente com o Iran Edson e outros, eles publicaram um artigo. É o primeiro artigo da doutrina do santuário. Está ali, 1843, foi publicado no Day Star, The Law of Moses, a lei de Moisés, onde eles identificavam a tipologia do santuário terrestre com o santuário celestial. Irmãos, isso aqui já está tudo traduzido. Nós traduzimos da editora Luz do Mundo. Eu só não tenho tempo, irmãos. É muita coisa para fazer. Mas vamos publicar isso aqui juntamente com o livro de John Andrews. Tudo isso será uma grande surpresa para vocês. Quero publicar ainda este ano. Para que você entenda, e fique firme nisso, que a doutrina do santuário, ela é descoberta por vários homens leigos na época. Iran Edson, Owen Cruzier, Andrews sistematiza ainda mais a coisa. Não vem da cabeça de Ellen White. Esqueçam o grande conflito, aqueles que nos acusam. Vocês estão na doutrina do santuário, que foi da cabeça de Ellen White, que inventou o juízo investigativo. Isso é tudo mentira. Essas críticas são rasas. Vocês nunca leram o grande conflito. Vocês nunca estudaram isso daqui. Estou dando a prova, The Law of Moses, 1846. É aqui que começa a doutrina do santuário. Não saiu da cabeça de Ellen White. Ela não tinha estudo. O que ela escreve depois foi por revelação divina. Ela não tinha cabeça para estudar isso aqui, como aqueles homens foram encaixando as peças. Mas no futuro, muitas décadas depois, veja só o que ela escreveu. O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigirá o grande movimento do advento e apontara novos deveres ao trazer a lume a posição e obra do seu povo. O assunto do santuário foi a chave que você coloca na fechadura daquela porta misteriosa e você gira aquela fechadura e abre aquele baú de tesouros, abre aquela porta para um quarto secreto. O assunto do santuário foi a chave. E o santuário não é apenas uma doutrina, ele é um sistema de verdades harmoniosas, ele é uma cosmovisão que arrasta muitas outras doutrinas, ok? Ele é um princípio hermenêutico, ele arrasta o ministério de Jesus na cruz e como sumo sacerdote, ele arrasta a iminente volta de Jesus, que traz consigo a ressurreição dos mortos, e se vão ressuscitar, não há consciência na morte, e
ele traz consigo também os 10 mandamentos que estavam dentro da Arca da Aliança, onde Jesus passou a ministrar após 1844. Traz aqui os períodos proféticos de Daniel e Apocalipse, o historicismo. Então, a doutrina do santuário é um princípio hermenêutico, ela é a chave em torno do qual giram todas essas doutrinas e ensinamentos. Era a última peça que faltava no quebra-cabeça. Quebra-cabeça fez sendo montado há muito tempo. Tiago, por que não foi montado pela igreja primitiva? Porque o livro de Daniel estava trancado. Lembre-se disso. O livro de Daniel só é destravado, só é aberto no tempo do fim. Após um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que se cumpre em 1798, isso é Daniel 12. Por isso, 1798 é o tempo do fim. Quem sabe existem detalhes aqui nesse quebra-cabeça que ainda serão restaurados. Porque até a volta de Jesus, toda instituição da verdade será restaurada. Mas o quadro geral, ele está montado. O quebra-cabeça, enfim, foi montado. Qual que é o nosso papel agora? Pregar a terceira mensagem que ainda não foi pregada. Veja então aqui o esquema. A terceira mensagem angélica precisa ser pregada. Quando as 3 mensagens forem pregadas e a segunda for repetida, Jesus voltará. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, então virá para buscá-los como seus. Parábolas de Jesus, página 69. Esse é o quadro geral, meus irmãos. Isso é empolgante. Essa é a nossa razão de viver e existir. Essa é a nossa missão, pregar isso aqui. Mas para pregar isso aqui você precisa entender. Essa é a plataforma da verdade. Nenhum alfinete, nenhum parafuso, nenhuma arruela, aquelas engrenagens, nada pode ser retirada dessa plataforma. Ela é firme. Muitos saem da plataforma, acham que tem defeito, mas a plataforma permanece. Quanto mais se investiga a plataforma, mais essas verdades se encaixam, mais se percebe que as peças do quebra-cabeça foram montadas perfeitamente. Eu quero começar aqui a parte de domingo. Luz do santuário, o santuário celestial. Eu quero fazer um aviso muito sério. Satanás trabalha de várias maneiras. E uma das maneiras hoje é tentar fazer que líderes da igreja dizem que acreditam na doutrina do santuário quando não acreditam. Dizem que acreditam no Evangelho Eterno quando não acreditam. Dizem que acreditam no ministério profético de Ellen White quando não acreditam. Tiago, como é que é essa mágica aí? É um jogo de palavras. Eles passam a ressignificar o que é a doutrina do santuário. E você precisa entender o que sempre foi a doutrina do santuário, a explicação bíblica dada aqui no Grande Conflito. E qual capítulo que você vai ler com a sua família? Você pode não ter lido nenhum capítulo do Grande Conflito. Você vai aceitar esse desafio, você vai topar. Lê o capítulo 28. Até se for um crítico aqui, pegue o capítulo 28 e leia. O grande juízo investigativo. Qual que é o esquema aqui de negar a doutrina do santuário? Como você vai ver lá no nosso curso sobre quando Jesus entrou no Santíssimo, um ex-pastor adventista chamado Dr. Desmond Ford, ele atacou a plataforma. Ele atacou os períodos proféticos. Ele atacou todo o sistema. Por que ele atacou, Tiago? Porque ele rejeitou o Evangelho Eterno, tal qual já havia sido refinado por John Wesley, tal qual havia sido apurado pelo movimento metodista. Ele rejeita. Ele prefere voltar lá para o sistema da teologia reformada. Só que ele tenta pegar e se jogar dentro do adventismo. Né? Só que teologia reformada tem predestinação. Ele tira a predestinação e joga aqui dentro. E fala, é só crer em Jesus, não tem mais nada. Se não tem mais nada, como que as pessoas terão de prestar contas pelas suas obras? E aí a pessoa não tem a certeza da salvação? Tem que ter a certeza da salvação, ele dizia. Você está salvo. E o juízo investigativo impede a certeza da salvação. Qual foi a conclusão de Desmond Ford, e que é repetida por seus seguidores? O juízo investigativo
É o falso evangelho. Ele impede que você tenha a certeza da salvação. O juízo foi na cruz, Jesus morreu e você está salvo. Se você olhar para Jesus, você não vai se perder. É tudo meio ambíguo, né? Claro que se você olhar para Jesus, você não vai se perder, isso é verdade. Mas na prática, como é que é isso? O que significa isso na prática? Se você olhar para Jesus, não vai se perder. E ele dizia que a ideia de que um dia o seu nome será julgado no céu deixa o crente com medo, inseguro, sem fé em Jesus. Por isso, a doutrina do santuário está errada. Ele desejou desmontar tudo, mas ele não conseguiu, né? Obviamente ele não conseguiu. Só que ele fez muitos seguidores. E esses seguidores estão por aí nas redes sociais, né? Repetindo os mesmos ataques. E aqui que está o problema. O adventismo tem se esquecido como faz a conta. Só memorizou o resultado. Só memorizou que é 1844. Mas não sabe mostrar na Bíblia o juiz investigativo. Meu amigo, faça um plano. Se eu estou te fazendo uma pergunta agora, você consegue me mostrar na Bíblia o juiz investigativo? É a coisa mais fácil do mundo. Mas muitos anciãos, até pastores, não conseguem mostrar. E eles ficam vulneráveis aos ataques de Desmond Ford e de seus seguidores. E qual que é a estratégia, então? Muitos não acreditam mais no santuário, mas seria um escândalo, né, chegar e dizer: eu acho que o Desmond Ford foi autêntico. Ele falou: eu não acredito em santuário. Né? Foi autêntico, corajoso. Outros não têm essa coragem, são covardes. Dizem que acreditam no santuário, mas não acreditam em juiz investigativo. Então, qual que é o malabarismo? Ah, Jesus é o nosso advogado, está lá no céu intercedendo por nós. Mas isso não é a doutrina do santuário completa. A doutrina do santuário completa tem que ter o juiz investigativo que está ligado com a doutrina da justificação. As coisas estão ligadas. E alguns chegam a dizer, sabe o quê? Que o capítulo, aliás, que o grande conflito é um livro perfeccionista. Porque ensina um juízo onde vão olhar suas obras. Perfeccionismo, é só pela graça. Muitos estão atacando o nosso guia de estudo porque estamos estudando esses assuntos. Estão falando que isso aqui é perfeccionismo. Então qual é a tática? É querer desmoralizar o que eles não conseguem vencer por argumentos. Não citam textos bíblicos, fazem muitos malabarismos, raciocínios humanos e querem pregar uma etiqueta aqui na lição, que isso aqui é perfeccionismo, que isso aqui é salvação pelas obras, que Ellen White errou, que isso aqui tudo é perfeccionismo, que isso aqui, né, é teologia da última geração, né? Isso está errado. Alguns chegam e falam isso abertamente. Outros creem nisso, mas não têm coragem de dizer. Não tem coragem de falar: eu não creio no ministério profético de Ellen White, eu não creio em juiz investigativo, eu não creio em santuário, está aqui minha credencial, né? Não tem coragem de fazer isso. E as heresias vão penetrando, lobos vorazes vão querer devorar o rebanho. E você, querido ancião, e você, amigo pastor, precisa fazer o compromisso com a nossa igreja, com a nossa lição da Escola Sabatina, com o livro Grande Conflito. Precisamos nos unir e mostrar às nossas ovelhas, às nossas congregações, a firme plataforma, a doutrina do santuário, mostrar aqui que o capítulo 28 do Grande Conflito está fundamentado na Bíblia. Precisamos defender a fé que uma vez foi entregue aos santos. Você precisa fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Porque Satanás, ele quer destruir, ele quer ressignificar a doutrina do santuário. E vai parecer que os adventistas acreditam na doutrina do santuário quando já essa doutrina foi ressignificada. Parece que acreditam no ministério profético de Ellen White quando tudo isso já foi ressignificado. Cuidado com aqueles que estão criticando a lição da Escola Sabatina. Cuidado com aqueles que estão criticando o autor da lição da Escola Sabatina. Cuidado com aqueles que estão criticando o livro Grande Conflito. Cuidado com aqueles que estão criticando os nossos líderes, que escolhem esses temas maravilhosos para estudarmos. Cuidado, precisamos nos unir como um povo e colocar bem alto a bandeira do príncipe Emanuel. Precisamos tornar bem claras as nossas doutrinas distintivas. Esse é um apelo que eu faço aqui. Antes que eu me esqueça, temos aqui o livro A História dos Reformadores para Crianças. Então veja ali no site da Editora Luz do Mundo. Essa aqui
é a capa brochura, viu? Como eu falei na semana passada, esse livro está em promoção até o fim do mês. É o menor preço da internet. É o brochura, não é o capa dura, viu? É o brochura que está na promoção. Estamos estudando sobre isso aqui. Você tem que conhecer um pouco mais. Outra coisa, Caminho Luminoso. Dezenas de histórias para você ler com seu filho. Para ele não ficar só no celular. Para ele aprender, para ele crescer. Tudo bem? Eu vou deixar aqui também Dicionário de Crenças. Olha isso aqui, ó, irmãos. Quando eu vejo um livro desse aqui, eu fico muito feliz. Dicionário das Crenças dos Cristãos Primitivos. Como assim, Tiago? Olha só. Eu peguei aqui, ó. Doutrina dos Dons Espirituais. Doutrina da Educação. O que eles entendiam sobre educação? Eleitos. O que eles entendiam sobre predestinação? Perucas. E aí tem vários textos dos pais da igreja, né? Olha, encarnação. O que eles entendiam sobre encarnação? Sobre emprego. Deixa eu ver aqui na letra N. Novo nascimento. Justificação. Alma, né? Sábado, domingo. Muitos já estavam aqui na guarda do domingo. Batismo. Um livro interessantíssimo. Então passe lá na Editora Luz do Mundo. Aproveite isso aqui até o final do mês. Tá certo? Invista na sua família. Sua família precisa de você. Irmãos, vamos aqui. Pergunta número 1. Leia Êxodo 25, 8, 9 e 40. Hebreus 8, 1 a 6. Quais dois santuários são descritos nesse verso? Esse texto, professor, você tem que ler com a sua classe. Talvez você não vai conseguir fazer essa suplementação histórica, mas essa é para você, professor. Talvez você faça uma semana de oração na sua igreja. Os slides estão aqui para vocês usarem, é para isso. É para instruir as ovelhas. Não podemos deixar os lobos devorar o rebanho. Temos de proteger as nossas ovelhas. Então aqui você vai reforçar as perguntas da lição. E um dia você passa com ela o suplemento histórico. Apocalipse capítulo 25, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Então Deus deu um modelo e Moisés deveria seguir esse modelo. Verso 40. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Esse modelo era o quê? Era o santuário celestial. Esse verso tem que ser lido e perguntar se a classe entendeu. Entendeu? Olha, Moisés construiu o santuário terrestre com base numa maquete, num modelo. Esse modelo era qual? Era o santuário que existe lá no céu. Próximo verso. Hebreus 8, 1 a 6. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não homem. Está provado. Existe um tabernáculo celestial, existe um santuário no céu. E aqui eu destaco o verso 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. O santuário terrestre de Moisés era uma figura, era uma sombra das coisas celestiais. Olha só o que diz a lição aqui embaixo. O santuário no deserto era uma maquete ou um modelo do santuário celestial, onde Jesus, o nosso sumo sacerdote, está hoje ministrando. Tiago, por que vocês dão tanto valor para a doutrina do santuário, os móveis, tipologia, compartimento? Por quê? Por quê? Vou responder o porquê. Em um segundo você tem que responder quem te incomodar com essa pergunta. Porque é o lugar onde Jesus está. A doutrina do santuário é importante? Não é por causa dos móveis, por causa da tipologia. Não. É porque é o lugar onde Jesus está hoje. É o lugar onde Deus Pai está. Por isso é importante. Nos dias do Novo Testamento, a cruz foi importante porque Jesus estava lá. Agora ele leva os méritos dele obtidos na cruz para o santuário celestial. Então nós temos dois centros importantes. A cruz e o santuário celestial. Por que a cruz é importante? Se é um pedaço de madeira? Não. Porque ali morreu o Salvador. Por que o santuário é importante? Se é uma construção? Porque ali está ministrando o Salvador, o sumo sacerdote. Tá certo? Jesus pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Jesus remove a culpa e nos salva do poder do pecado. Onde que está o texto aqui? Né? Tem um evangelho manco aí que ele fala que ele só perdoa os pecados.
mas nunca te livra do poder do pecado. Está aqui, ó, Romanos 8, 1 a 4. Ele se fez carne para que a justiça da lei pudesse se cumprir em você, para habilitar você também a obedecer. Está aqui, 2 Coríntios 5, 21. Eu acho que é o texto de ser uma nova criatura. O ministério de Jesus no santuário do céu é por nós. Como resultado de sua intercessão, o domínio do pecado em nossa vida é quebrado. Não estamos mais escravizados à natureza pecaminosa. Embora a natureza pecaminosa será transformada apenas na glorificação, a lição está dizendo que hoje precisamos de formar um caráter que subsistirá no dia de prova e que é um caráter onde o poder do pecado é quebrado. Você não é mais escravo do pecado. Em Cristo somos livres da condenação do pecado e do controle do pecado. Apegados a Cristo, temos a certeza da salvação. É isso aqui que os seguidores de Ford chamam de perfeccionismo. Esse negócio de perfeccionismo está tomando proporções. Agora já estão atacando a lição da escola sabatina. O grande conflito é todo mundo é perfeccionismo. Daqui uns dias só falta falar que Jesus era o pai dos perfeccionistas. Porque Jesus falou assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Estreito é o caminho que conduz para a salvação. E muitos tentam entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, né? E não vão entrar. E vão falar que Jesus é o perfeccionista-chefe, né? É o sumo perfeccionista, não é mais sumo sacerdote, porque Jesus falou que tem que se esforçar. É aí que vai chegar o fim disso tudo. Qual que é o negócio? Muitos querem dizer que o evangelho só te perdoa, mas não te transforma. Imagina dizer isso para quem tem vício em pornografia. Jesus te perdoa, mas ele nunca vai te livrar desse poder do vídeo da pornografia. Essa pessoa vai ficar triste. E se Jesus curou o cego, mas não consegue me livrar do meu vício? Imagina dizer isso para quem luta com tendências homossexuais. Jesus me perdoa, mas não me transforma. Mas é assim que muitos querem. Que é tudo perdão. Santuário celestial é só perdão. Não tem transformação de vida, né? Não, você continuará escravo do pecado. É assim que muitos querem. Então, eu falei que esse ponto é importante. Muito, muito importante. Segunda-feira, no Santo dos Santos, leia Levítico 16 e Hebreus 9. Por que o dia da expiação era tão importante no Israel? Porque se fazia expiação pelos pecados e quem não se humilhava era eliminado do arraial. E lá em Hebreus 9, 23, esse aqui eu quero ler, olha só. Verso 22, com efeito quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, as figuras lá nos céus, se purificassem com tais sacrifícios. Aliás, perdão. As figuras são as que estão aqui embaixo. Então era necessário que as figuras das coisas, né, que estão nos céus se purificassem com sangue de animais. Mas as próprias coisas celestiais se purificassem com sacrifícios superiores. Aqui vemos que o santuário celestial precisa ser purificado. Repito, as próprias coisas celestiais se purificassem com sacrifícios superiores ao sangue de animais. É o sacrifício de Cristo. Muitos fazem, é o seguinte, quem discorda da doutrina do santuário só oferece raciocínio humano. Ah, mas o céu é um lugar puro, o santuário celestial, como que pode ter algo imundo no céu? Raciocínio de filosofia grega não serve, só serve a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz claramente que as coisas celestiais precisam ser purificadas até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Tudo bem? Então, o dia, né, da expiação lá em Levítico 16 era a purificação do santuário terrestre e Hebreus 9 fala da purificação do santuário celestial. Encaixamos esses textos. De que precisava ser purificado o santuário terrestre? Quando as pessoas cometiam pecado, a culpa por esse pecado era transferida para o animal inocente, que morria por esse pecado, para que o transgressor permanecesse vivo. O sangue era extraído desse animal ou sua carne e eram levados para dentro do santuário, simbolizando a transferência da culpa, que já tinha saído do pecador
para o animal, e agora a culpa do animal contamina o santuário. Então o serviço diário era o serviço da contaminação. O ano inteiro os pecados eram lançados para o santuário. E agora, uma vez no ano, era o dia da purificação, era o inverso. Os pecados eram retirados do santuário e colocados sobre o originador do pecado, Satanás. Mamãe, eu queria só brincar com o gatinho, por que ele me arranhou? Diz a letra da música. Se nós plantamos a boa semente, de onde surgiu o joio? Um inimigo fez isso. Quem é o inimigo? Azazel, o demônio, Satanás, o dragão. Agora todos os pecados são postos sobre Satanás e ele vai morrer à míngua em uma terra distante. Essa era a purificação do santuário terrestre. A purificação do santuário celestial exige a purificação dos que nele adoram. Apocalipse 11 diz que deveriam medir os que nele adoram. Medir. Será que cresceram à altura da estatura de Cristo? Medir os que nele adoram. Apocalipse 11, versos 1 e 2. Medir os que nele adoram. Então, alguns que são medidos passam no teste, outros não. E a purificação do santuário celestial depende da purificação do nosso coração. Porque enquanto estamos mandando pecados para lá, de duas uma, ou a gente muda de vida e é transformado pela graça de Cristo, ou o nosso nome será removido do livro da vida. Tudo bem? Vamos aqui. Terça-feira. Qual é a semelhança entre Daniel capítulo 7 e Apocalipse 14? Leia esse texto e você vai seguir a seguinte sequência de textos. Olha só. Na parte de domingo, nós mostramos que existe um santuário no céu. Professor de escola sabatina, você pode colocar ali domingo, provar que existe um santuário no céu. Quais os textos? Êxodo e Hebreus. Parte de segunda, mostrar que o santuário terrestre precisava ser purificado e mostrar que o santuário celestial também precisa ser purificado. Enfatizar o texto de Hebreus capítulo 9, onde diz que as coisas celestiais necessitam de purificação. E conectar isso com Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Agora lá, terça-feira, o juízo chegou. Eu vou colocar uma sequência de textos, pode seguir a minha sequência, até anote na sua Bíblia, que vai dar certo. Você vai mostrar o juízo investigativo aqui. Existem várias maneiras de mostrar. Essa é apenas mais uma delas. Doutrina fácil de mostrar na Bíblia. Então, Daniel 7, capítulo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Foi o quê? Postos uns tronos. As cadeiras, os tronos não estavam lá, eles foram colocados numa sala. Então não tinha ninguém sentado neles, ok? Você vê que há pessoas se deslocando para uma sala onde foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Não estava lá também. O ancião de dias estava no primeiro compartimento e o ancião de dias se desloca até o segundo compartimento. Tudo isso está explicado lá no curso do santuário. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. A corte, o tribunal, se desloca de um compartimento até o outro, onde foram postos uns tronos. Quando aconteceu isso? Em 1844. É o que Irã Edson viu. Jesus saindo do santo, indo para o Santíssimo. Ele vê o que Daniel profetizou aqui. Então, os tronos foram postos, estavam vazios. Primeiro vem o ancião de dias e se assenta, e depois toda a corte se assentou. O tribunal, os 24 anciãos. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Os processos, ok? Daqui a pouco veremos que livros são esses. Próximo verso. Apocalipse 14, verso 6. E vi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo que, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Essa pregação de Miller sobre o iminente juízo de Deus em 1844, ele achou que Jesus viria e aqui na terra ele faria o juízo, né? Ele acertou o juízo, ele só errou que Jesus viria. Então, temei a Deus e dai-lhe glória. Por que ele errou que Jesus viria? Volte lá para Daniel capítulo 7. Veja o verso 13.
Isso aqui é importante você perceber. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Olha, é a volta de Jesus, mas não é. Miller pensou que fosse. Ele vem com as nuvens do céu e se dirige ao Ancião de Dias. O Ancião de Dias não entrou no Santíssimo, não foram postos uns tronos, ele lá se assentou lá. Pois é, agora vem Jesus e se dirige ao Ancião de Dias. E o fizeram chegar até ele. E aqui tem o hoje, né? Jesus entra para lá em 1844 e o verso 14 ainda não se cumpriu. Existe um hiato entre 1844 e 2024. Quando terminar o juízo, vai se cumprir o verso 14. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino não será destruído. Então, primeiramente, qual a conexão entre Daniel 7 e Apocalipse 14? A mensagem de Apocalipse 14 anuncia o início do juízo de Daniel 7. Essa é a resposta da pergunta 3. E agora nós vemos aqui que Jesus, ele, ao iniciar o juízo, se achega perante o Ancião de Dias. Quando termina o juízo, ele recebe o reino. E o que ele faz com o reino? Verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, o término do juízo coincide com Jesus entregando o reino aos santos. Então, antes de Jesus entregar o reino aos santos, é preciso saber quem são esses santos. Aqui está a base do juízo. Temos um juízo aqui, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Ao fim do juízo, Jesus recebe o reino. E Jesus ele entrega o reino, verso 18, aos santos do Altíssimo. Mas quem serão eles? Jesus, na sua vinda, vai entregar o reino, mas para quem? É preciso, então, antes da volta de Jesus, determinar quem vai receber o reino e quem vai receber o fogo, a destruição. Aqui está o ponto. Vamos melhorar isso? Agora você vai abrir a Bíblia, você pode até anotar aqui do lado, Apocalipse, capítulo 21, verso 9. Anote aí, anote na sua Bíblia, não tenha medo de riscar a Bíblia, não é pecado. Você vai anotar Apocalipse 21, verso 9. Aí nós lemos assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia da parte de Deus. Então, a noiva é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a capital do reino. O que é que Jesus recebe lá em Daniel 7? O reino, a noiva. Então, Daniel 7 está falando que o recebimento do reino por parte de Cristo é como se fosse um casamento. Jesus é o noivo e o reino é a noiva. E a capital do reino é a Nova Jerusalém. Tiago, mas a noiva não é a igreja? Lá em Efésios, a noiva é a igreja. Aqui, nós somos os convidados para a festa de casamento. Nós somos os convidados para a festa de casamento. E em um sentido, nós também somos a noiva, porque não dá para ter uma cidade sem súditos e nem dá para ter súditos sem cidade. Então, um estado ele tem 3 elementos: um rei, um território, que é o reino, a Nova Jerusalém, e os súditos. Então, nesse sentido, vamos integrar a Nova Jerusalém, também somos considerados noiva. Mas nessa explicação aqui, somos convidados à festa de casamento. A cerimônia do casamento acontece lá no céu. Jesus recebe o reino e então vem para nos buscar. E nós vamos participar dos comes e bebes, né? Nós vamos participar da festa das bodas. As bodas acontecem lá no céu e nós entramos no santuário celestial pela fé para participar, né, das bodas, do casamento. O próximo texto que você vai abrir, você vai colocar lá em Mateus, lá em Apocalipse 21, você vai colocar Mateus 22. Agora você vem aqui para... Tem que saber grego, hebraico, raciocínios complexos. Os pioneiros da nossa igreja fizeram muito mais que muitos doutores e não sabiam grego e hebraico, nada disso. Às vezes,
Quando se complica muito, estraga. Menos é mais. A simplicidade é uma joia. Eu estudo grego, hebraico, a gente se aprofunda, mas você não precisa saber disso para mostrar aqui essa sequência de textos. Mateus capítulo 22 fala da parábola das bodas. Nós não somos convidados para as bodas, né? Jesus, ao receber o reino, não está se casando com a noiva não é a Nova Jerusalém. E aqui, você acha que Jesus contou essa historinha à toa, não tinha nada a ver? Você acha que a parábola das 10 virgens que estão esperando o noivo não tem nada a ver? É tudo profecia. Né? Quem quer dizer que isso aqui é historinha boba é o pessoal do não tem como, do não tem jeito, que fica falando isso aqui, que doutrina do juiz investigativo é perfeccionismo, menosprezam a palavra de Deus, querem complicar, querem ser muitos eruditos, mas leia aqui, preste atenção nisso daqui, olha só. Verso 9, Mateus 9, ó. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, olha, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Antes de começar o banquete, o rei faz uma inspeção dos convidados. Ele está medindo os que nele adoram. Uma inspeção dos convidados. Ele nota um homem que não estava com as vestes. E o que as vestes simbolizam? Meu querido amigo, as vestes simbolizam caráter. Quando Adão e Eva eram puros, eram cobertos de vestes de luz. Quando pecaram, fizeram para si tangas de folhas de figueira. Mas Jesus os cobriu o corpo inteiro com a pele do cordeiro. Quando vamos para Apocalipse, temos muitas coisas sobre as vestes. Guarda as tuas vestes para que não andes nu. Aqueles que vencerem andarão de branco comigo, pois são dignos disso. O que simbolizam as vestes? Agora, lá em Mateus 22, onde o rei inspeciona os convidados e vê um homem sem as vestes nupciais, o que o rei pergunta? Como entraste aqui sem as vestes nupciais? Amarrai-o e lançai-o fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Tiago, o que são as vestes? O que são as vestes? Apocalipse, capítulo 19, verso 7. Leia comigo. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas. Bodas, lá em Mateus 22, parábola das bodas. São chegadas as bodas do Cordeiro. Ele recebe a cidade, é a esposa, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Aí o próprio João explica. Porque o linho finíssimo que a noiva veste é o quê? Os atos de justiça dos santos. Aquele homem sem as vestes nupciais não tinha a justiça de Cristo, que perdoa os nossos pecados e nos habilita para obedecer. A justiça de Cristo é nos imputada, a justiça de Cristo nos é comunicada. É o caráter de Cristo que é dado a nós, não porque temos mérito algum, mas justamente porque não temos nenhum mérito. Ele perdoa os nossos pecados e vai lá, tenta de novo. Eu aposto em você, eu confio em você, vai lá, tenta de novo. No Calvário eu te dou uma segunda chance, vai lá, você vai conseguir. Ele zera a nossa conta e nos dá uma outra prova. A graça é um poder para perdoar pecados. A graça é um poder que nos habilita a obedecer. É isso aqui que as pessoas estão criticando, falando que isso aqui é perfeccionismo, que juiz investigativo é perfeccionismo, que Ellen White errou, que ela se deixou influenciar para escrever essas coisas. Está na Bíblia aqui, ó. Tá aqui. O pessoal está querendo pregar esse evangelho saci pererê de uma perna só. Eles querem valorizar tanto a graça. A graça é o perdão dos pecados, é só pela graça. É uma graça que não te ajuda a obedecer. Ela só perdoa o seu vício da pornografia. Agora não te liberta do poder do pecado. Só perdoa a sua impaciência, mas não te ajuda a ser mais manso em casa. É a graça saci pererê, só tem uma perna. É só a perna do perdão, não tem a perna da regeneração que habilita o homem a obedecer. Eu quero aprofundar aqui com vocês, vamos nos aprofundar aqui, deixa eu ver aqui. Leia Apocalipse 22, 10 a
12. Quando Jesus voltar, qual será o destino de toda a humanidade? Texto importante, Apocalipse 22, 10 a 12. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo a sua fé. Está isso aí na sua Bíblia? Então abra a sua Bíblia e leia. Para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós somos salvos pela fé. A salvação no primeiro momento, você não tem que fazer nada. Apenas confessar e ter fé em Jesus, que Ele vai apagar suas transgressões. Só que depois Deus fala assim, olha, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Você vai ter a sua prova, como Adão e Eva teve a dele, você vai ter a sua agora. E eu vou te habilitar, eu vou te ajudar, a graça vai estar junto com você. Não pense que você vai ter que agora sozinho matar no peito, não. Eu vou estar junto com você. E agora você vai produzir boas obras. E ao investigar as obras, nós vamos saber quem teve fé e quem não teve fé. Por isso, cada um será recompensado de acordo com as obras. Lembre-se, somos perdoados pela fé, mas vamos ser recompensados, vamos ser julgados pelas obras. Está escrito na Bíblia. Vamos agora, então, para os nossos slides. O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si, mostrando que a mão de Deus dirigir o grande movimento do advento e apontar a novos deveres ao trazer a lume a posição e obra de seu povo. É isso que estamos vendo aqui. Então, continuei olhando até que foram postos uns tronos, o ancião de dias se assentou, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Que livros são esses? Vamos recapitular aqui. O livro da vida, ele aparece lá em Apocalipse 20, verso 12. Olha só, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Livro da vida foi mencionado aqui. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito no livro. O julgamento é pelas obras. Está claro, escrito e cristalino aqui no texto. Então, quem vai para o livro da vida? Eu coloquei outros textos aqui, Lucas 10, 20. Os cooperadores do Evangelho. Os discípulos saíram para expulsar demônios, fazer curas e voltaram tão alegres. E Jesus falou, não fiquem empolgados porque vocês estão fazendo isso. Antes, alegrem-se porque os vossos nomes estão escritos nos livros do céu. Então, no livro da vida, nós temos os cooperadores do Evangelho. Você vai encontrar isso lá em Filipenses 4:3. Abraão, Isaac, Moisés, José, Esdras, Neemias, Davi, profeta Samuel, Elias, cooperadores do Evangelho. Pedro, Paulo, João, Judas, cooperadores do Evangelho. Judas, mas Tiago, Judas traiu Jesus. Mas ele cooperou. Mas traiu Jesus, mas cooperou. Se cooperou, está no livro da vida. Pediu perdão, aceitou Jesus, batizou. A secretária escreve seu nome no livro da igreja. Seu nome é escrito nos livros do céu. É assim mesmo. Quando você pede perdão a Jesus ali do lado da sua cama, seu nome é escrito no livro da vida. Aceitou a Cristo, o nome vai para os livros do céu, livro da vida. E o nome de Judas, Tiago, está lá no livro da vida. Mas vai ficar lá para sempre? É aí que você tem que entender a dinâmica dos livros. Qual é outro livro? Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Qual é outro livro? Temos aqui o livro memorial, onde nós encontramos sobre ele Malaquias 3,16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Havia um memorial com as boas obras. Todo sofrimento suportado por amor a Cristo. Todo ato de abnegação, toda perseverança, todo esforço para pregar o Evangelho, para resistir às tentações, para obedecer aos mandamentos. Está tudo ali registrado nos livros do céu. Você chora de angústia na sua cama e ninguém vê, mas os anjos veem. O salmista diz, Senhor, não estão todas as minhas lágrimas na tua garrafa? O Senhor não registrou os meus sofrimentos? Estão lá no livro memorial. Existe agora um outro registro
que é o registro das iniquidades. Está escrito diante de mim, diz Isaías 65, as vossas iniquidades. Segundo Almeida Revista e Corrigida, está escrito diante de mim as vossas iniquidades. Está registrado lá no céu. E aí? É isso que contamina o santuário. O que, Tiago? Ter o nome no livro da vida e ter registros de pecado. Há uma contradição. E Satanás, o acusador dos irmãos, faz o que ele fazia com Jó. Como pode? O Tiago passa a lição, aquele... E recita os meus pecados, que são muitos, né? Não tinha condição de ser professor de escola sabatina, não podia isso e aquilo. O nome dele está no livro da vida. Olha aqui o registro de pecados dele. É isso que ele faz. O acusador dos irmãos. Isso contamina o santuário celestial porque é uma incoerência. Pessoas que têm registros de pecado merecem morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus colocou o nome delas no livro da vida, porque Jesus falou, esses eu garanto. Eu posso confiar neles, como eu confiei em Jó. Eles não vão me negar. Vou colocar provas sobre eles. E assim como Jó, eles sairão puros como o ouro. Vamos entender como funciona isso aqui melhor. Ezequiel 18, 21 a 24. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá. Não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. O que aprendemos aqui? Que uma pessoa perversa, se ela se converte, o nome dela vai para o livro da vida. E se ela abandonar todos aqueles pecados, pela graça de Deus, que humanamente não é possível abandonar nenhum pecado sequer, mas se ela abandona todos os pecados, o registro de pecados dela será apagado. Ele pode pedir perdão, mas não é apagado, só vai ser apagado quando terminar o juízo. Tiago, não é apagado, é o que então? É colocado ali, perdoado, mas pode desperdoar, calma lá. Então olha o que acontece. O registro das iniquidades, vai embora. O livro memorial vai conter todos os seus atos bons e o seu nome será imortalizado no livro da vida. Se o perverso se converter, ele apaga os pecados e imortaliza o seu registro. Agora, vamos ler lá Ezequiel, qual é o contrário? Vamos lá. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória, vai apagar os atos do livro memorial, está aqui escrito, não é Ellen White que inventou isso, tá o profeta Ezequiel. Quem faz essas críticas nunca leu a Bíblia e fica reivindicando só a Escritura, está aqui. Se o justo se desviar da sua justiça, Deus vai apagar os atos bons que estão no livro memorial. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que cometeu, neles morrerá. Veja só o que vai acontecer. Os registros no livro memorial são apagados. E o nome dele no livro da vida é riscado. Uma vez eu vi um pastor muito famoso. Ele é de outra denominação e eu admiro muito aquele homem. Eu fui em Vitória vê-lo pregar. E eu me lembro até hoje do sermão. Durante o sermão ele falou, uma vez salvo, salvo para sempre. Deus não tem borracha para apagar o seu nome. Se Deus colocou o seu nome no livro da vida, ele não apaga o seu nome. Aí quando a gente vai para Êxodo, capítulo 32, nós vemos que isso não tem base bíblica. E nós, adventistas, somos acusados de ter uma doutrina que não tem base bíblica. E as pessoas proferem isso. Olha só o que está lá em Êxodo 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, disse Moisés, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então Deus tem, se ele não tem borracha, ele tem corretivo, ele tem alguma outra coisa ali para riscar o nome de quem peca do livro da vida. Tiago, isso vai me deixar com incerteza da salvação? Não, não vai deixar. Eu só quero ler mais coisas com você. Vamos lá. O Grande Conflito, página 483, capítulo 28. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado.
aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. O Senhor declarou a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Êxodo 32, 33. E diz o profeta Ezequiel: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Ellen White não está inovando. Ela leu 2 textos. Está aplicando os textos. Agora tem gente que acredita que Deus não tem borracha para apagar o seu nome no livro da vida, que é capaz de criticar o adventismo dizendo que juiz investigativo foi tudo tirado da cabeça de Ellen White. Eu li os textos. Eu expliquei o juiz investigativo pela perspectiva das bodas, do casamento, do reino, que será entregue a Cristo, e Cristo entregará o reino aos santos, e ele precisa antes descobrir quem são esses santos, por isso ele tem que investigar quem tem a veste nupcial. Eu mostrei que o julgamento é pelas obras, é outra linha de raciocínio, e agora eu estou na terceira linha de raciocínio, mostrando a ideia dos livros e desse julgamento aqui na Bíblia, e que Deus escreve nomes e ele risca nomes. Ele vai riscar o nome de Judas quando o nome de Judas for passado, porque Judas nunca se arrependeu dos seus pecados. O que é esse se arrepender, Tiago? É mudar de vida. É isso que demonstra que você realmente se arrependeu. Enquanto você não se arrepende, os anjos olham lá no céu e falam: Deus até deu uma colher de chá para ele, deu uma decisão liminar declarando ele inocente. Mas o sujeito não muda de vida. Você aceitaria que a sua mulher te traísse? E aí ela chega em casa e você fala: não, vou me separar, não quero mais você. Me perdoa, meu amor, me perdoa, por favor, você é o amor da minha vida, me perdoa. Vou te dar uma chance. Mas eu não quero você saindo com aquelas suas amigas não, viu? Ou a mulher fala: eu não quero você saindo com aqueles seus amigos que senta lá no bar, vai jogar futebol, tomar cerveja. Se afasta disso daí. E ele não se afasta. E 15 dias ele vai lá e trai a mulher de novo. Ou ela trai o marido. Mas me perdoa, meu amor. Tá bom, vou te perdoar, vou te dar mais uma chance. E ela põe, uma traição, outra traição. Ela é infiel nos votos conjugais, mas ela sempre pede perdão. Vai chegar um dia que esse maridão aí não vai mais acreditar nela. Ou essa esposa não vai mais acreditar no seu marido, que está sempre violando os votos conjugais. E ele vai falar assim: mas eu te pedi perdão. Ela vai falar assim: mas eu te amo, me perdoa. Sabe o que você falaria para ela? Eu não acredito. O seu perdão é da boca para fora. Assim também. Não importa. Muitos adventistas pensam assim: eu tenho que sempre ficar pedindo perdão para cobrir o meu saldo devedor. Então sempre estou atualizando ali o saldo, estou dando um F5, estou atualizando a página, sempre estou pedindo perdão. Se você não mudar de vida, amigão, não está comprovado que você se arrependeu. O que comprova o seu arrependimento é a mudança de vida. As vestes nupciais são os atos de justiça dos santos. Se você não muda de vida, você está sem a veste nupcial. Você será amarrado e lançado no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa que é a ideia. Próximo texto. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram perdão acrescentado ao seu nome nos livros do céu, tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. Mas pecados de que não houve arrependimento e que não foram abandonados não serão perdoados nem apagados dos livros de registro, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. E aí, amigão, o que você quer? Aceitar esse texto? Se ajoelhar agora e falar: Senhor, eu pequei, eu estou perdido, eu estou dentro da igreja, mas minha cabeça está no mundo. Por favor, me perdoa, Senhor, me justifica. Ou você vai se juntar à turma do não tem como, não tem jeito e falar: não, isso aí é perfeccionismo, isso aí é teologia da última geração, isso aí é de juiz investigativo. Aí vai criticar a lição, vai criticar o grande conflito. Você tem a escolha. Josué e Caleb, que falaram: eia, subamos e possuamos a terra. Eles entraram. Vai ter uma turma aí que está imitando os 10 espias.
Não tem como, não tem jeito, nós não vamos conseguir, não é possível, a graça não é suficiente. Querem falar tanto da graça e falam que a graça não dá conta. É a graça saci pererê, só perdoa, não te ajuda a obedecer. Lembra disso? Graça saci pererê, só perdoa, não ajuda a obedecer. Querem exaltar tanto a graça, acabam rebaixando. É a graça que não consegue transformar a sua vida. Vamos terminar aqui os últimos dias da nossa lição? Quarta-feira, a boa notícia no lugar santíssimo. Que segurança e qual convite temos em Hebreus 4, 14 a 16. Acheguemos confiantemente junto ao trono de graça, porque lá está um ser humano, igual nós, filho de Adão. E ele está pleiteando ao Pai, porque ele sabe o que nós passamos aqui. Ele viveu o que nós vivemos aqui. Ele está pedindo, Pai, dá misericórdia para o Tiago. É difícil, Pai. Eu aposto nele. Ele vai mudar de vida. A minha graça te basta, porque o meu poder te aperfeiçoa nos seus momentos de fraqueza. A minha graça te basta. Então, o que nós devemos fazer? Achegar-nos confiadamente. Hebreus 10 diz que nós devemos nos aproximar com o coração soberbo? Não, com o coração sincero, duvidando de nós mesmos. Quanto mais nos aproximarmos de Cristo, mais veremos a gravidade do nosso caráter. Maiores se tornarão os nossos pecados aos nossos olhos, porque quanto mais nos aproximamos do modelo, mais nós percebemos que precisamos ser transformados à imagem do modelo. Leia Apocalipse 11, 19. No contexto do grande conflito, porque essa visão é importante, de que modo ela conecta a lei ao evangelho. Jesus pode perdoar você e ainda manter a lei. Como assim? Ele puniu os seus pecados nele e agora ele te dá uma chance de obedecer à lei e passar no teste que Adão e Eva falharam. A cruz nos garante um segundo teste. Seremos testados até o fim da porta da graça. A porta se abriu. Abriu-se então a porta do Santíssimo lá no Santuário Celestial e foi vista a Arca da Aliança. Essa porta ainda está aberta, mas um dia ela vai se fechar. Você vai sendo testado, testado e testado, a fim de que você vai subindo de degrau, vai passando nos testes. Quando essa porta se fechar, que a gente fala, fechou a porta da graça, em inglês a expressão é assim, end of time of probation, fim do tempo de prova. Aqui em português é traduzido por fechou a porta da graça. Então Apocalipse 11, 19, abriu uma porta que estava fechada no santuário. Jesus saiu do santo e foi para o Santíssimo. Ele mudou de compartimento. É isso que mostra que o ministério dele mudou, entrou em outra fase. Tem gente que diz que ele já estava no Santíssimo, só mudou de fase. E amigão, como é que você prova isso? Sem mostrar que ele mudou geograficamente de lugar. Não tem como mostrar que ele mudou o seu ministério sem você mostrar que ele mudou geograficamente. A prova é Apocalipse 11. Lembre disso. Quem é formado em teologia vai compreender a profundidade disso daqui. Se você estudar mais, você vai entender isso daqui. Então, Jesus nos salva totalmente. Está aqui, ó, da penalidade e do poder do pecado. Quando ele voltar, ele nos salvará do quê? Da presença do pecado. É a nossa lição da escola sabatina. Quinta-feira, Jesus, nosso advogado no juízo. Qual é a diferença entre o ministério do sacerdote no santuário terrestre e o ministério de Jesus no santuário celestial? O sacerdote no santuário terrestre lidava com sangue de animais, sangue que jamais pode perdoar ou remover pecados. Jesus lida com o sangue dele, que pode não só nos perdoar, mas nos purificar. A obra é dupla. Se confessarmos os nossos pecados, tudo que você tem a fazer é dentro de você admitir a culpa, falar, pequei, e o responsável não foi a minha mulher, porque é sempre assim, eu errei, mas foi culpa do irmão. Eu errei, mas é o meu filho que me tira a paciência. Eu errei, mas é porque... Não, eu pequei e quem escolheu fui eu. A culpa foi minha. Você só precisa fazer isso para Jesus. Porque ele diz assim, sou eu quem apago as tuas transgressões. Eu tenho você aqui, gravado na palma da minha mão. E eu quero muito que você esteja onde eu estou. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para o quê? Para nos perdoar os pecados. Só isso? O que mais? Para nos purificar de toda injustiça. Esse purificar é obra de transformação. Perdoar é obra de salvação. Perdoa, e aqui santificação, obediência, transformação. Se confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo, sumo sacerdote, ele nos perdoa e nos purifica. Não é essa graça saci pererê que só perdoa, esse evangelho, né? Lá na época de Lutero e Calvino, era até onde eles conseguiram alcançar. Só que John Wesley mostrou que perdão e purificação, tudo está na Bíblia. O sangue de Jesus pode habilitar você a obedecer todas as reivindicações de Deus. A ideia de que não é possível obedecer às reivindicações de Deus é a acusação de Satanás, que faz de Deus um tirano que exige mais do que você tem condição de dar, que rebaixa a graça de Deus. Coloca a Deus um patrão que tudo que você faz para aquele patrão nunca tá bom. Jamais conseguiremos. É a acusação de Satanás contra o caráter de amor de Deus. Os amigos de Jó diziam assim: Deus vê imperfeição até nos anjos. Deus não é esse patrão tirano. Deus é santo, puro e perfeito. Só que ele só exige de nós aquilo que ele sabe que nós podemos dar. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, e Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das suas forças. 1 Coríntios 10, 13. Vamos ver aqui mais uns slides. Por meio dos defeitos de caráter, Satanás trabalha para obter o domínio da mente toda. E sabe que, se esses defeitos forem acariciados, Satanás será bem-sucedido. Portanto, Satanás está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo com o seu fatal sofisma de que lhes é impossível vencer. Ouviu alguém falar que é impossível vencer? É o fatal sofisma de Satanás. Amigão, se você está falando que juízo investigativo, que o capítulo 28 de O Grande Conflito é perfeccionismo, eu vou advertir você que aqueles 10 espias que falaram que era impossível entrar na terra de Canaã, os corpos deles ficaram prostrados no deserto. Aquele que não tem fé em Deus, que Deus não pode livrá-lo de pecar, que Deus não pode livrá-lo do poder do pecado, não tem fé que lhe dará entrada no reino do céu. Ele é um descrente, ele é um incrédulo. Satanás está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo com o seu fatal sofisma de que lhes é impossível vencer. Onde está esse texto? Capítulo 28 do Grande Conflito. Esse livro aqui nas minhas mãos tem mais de 100 anos. Ele é testemunha de que nós, como Igreja Adventista, sempre pregamos isso. E hoje existem pessoas que querem criticar, que querem mudar essas doutrinas da igreja. Mas Jesus apresenta em nosso favor suas mãos feridas, seu corpo moído, e declara a todos os que desejam segui-lo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem. A graça transforma a fraqueza do homem. Não é o poder do homem, é o poder de Deus. 2 Coríntios 12, 9. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11. Ninguém, pois, considere incuráveis seus defeitos de caráter. Deus dará fé e graça para você vencê-los. Você está viciado em alguma coisa? Cigarro, bebida, sexo fora do casamento. Não considere impossível. Deus vai te ajudar. Ele perdoa, Ele habilita. Está viciado em coisas da internet, tendências homossexuais, adultério. Não consegue vencer a ansiedade. Deus vai lhe ajudar. Tenha fé. Chegue-se com confiança. Chegue-se a Deus e reivindique a sua coroa por meio de Jesus Cristo. Eu acho tão bonita essa letra de um hino de Charles Wesley. Confiantemente eu me achego junto ao trono e reivindico a minha coroa, não porque eu sou bom, mas por meio de Cristo, que me dá confiança de que serei aprovado no juízo investigativo. Como? Se eu nunca desistir. Porque Ele nunca vai desistir de mim. Ele nunca vai desistir de você. Só vai se perder quem desistir no meio do caminho.
Quem não tem mais fé. Quem cair no fatal sofisma de que é impossível vencer. Quem continuar tentando. Jesus Cristo nunca desiste desses. Ele está igual um treinador ali do lado. Para o alto e avante. Em frente. Você conseguirá. Coragem. Eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida, ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Apocalipse 22, 11 e 12. Vigiai, pois, para que vindo de improviso, não vos ache dormindo. Marcos 13, 35 a 36. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo, enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros. Enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos. Enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos. Pode ser que naquela hora, o juiz de toda a terra pronuncie a sentença. Pesado foste na balança e achado em falta. Daniel 5, 27. Seu nome não vai passar do nada lá no céu. Não é isso. Haverá uma prova, uma última prova. Vamos estudar mais para frente. E nessa prova, todos nós seremos testados ao mesmo tempo. Porém, muitas pessoas estarão cuidando dos seus negócios. Não tem problema ter negócios. Muitos estarão absortos nos prazeres e não estão montando o quebra-cabeça por si mesmos. Confiaram no que outros contaram. Confiaram no resultado. Esses são presas fáceis. A escrava da moda está a arranjar os seus adornos. Isso tem se tornado moda entre os adventistas hoje. Pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença. Pesado foste na balança e achado em falta. Mas se você nunca desistir, se você tentar, se você ter fé que é possível vencer, se você tomar toda a armadura de Deus e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, eu cito as Escrituras, Efésios 6,13. E advirto, não peleje contra as duas testemunhas. Já estudamos na lição 6 o que aconteceu contra os que pelejaram contra as duas testemunhas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais vencer no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Para estes Jesus dirá, vinde benditas de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui está, e o reino será dado aos santos do Altíssimo. Nós possuiremos esse planeta para sempre. A história começará outra vez. Essa é a maior de todas as esperanças. Reinar com Cristo neste planeta. Podem nos perseguir, podem nos matar, nunca vão nos calar. Pregaremos as 3 mensagens angélicas até o fim. Esse mundo se tornará cada vez mais caótico, mas aqueles que sofreram por amor a Cristo, com Ele reinarão para sempre. Tome essa decisão hoje. Tome essa decisão, estude. Haverá uma recompensa. E ela valerá muito a pena. Com o som de trombetas, a história vai começar outra vez. Os fiéis todos ressuscitarão, a morte será vencida. Tragada foi a morte. Reinará a vitória. Reinaremos juntos com o nosso herói Jesus Cristo. Estaremos para sempre gravados nas palmas da sua mão. Quero muito estar com vocês lá. Que Deus os abençoe. Amém.